Olá, alunos! Nessa videoaula a gente vai começar um novo tema, tá? A gente vai falar agora dos conceitos básicos da estática. Então, aqui a gente vai começar a falar sobre condições de equilíbrio, sobre reações de apoio, vínculos, enfim, o que uma estrutura precisa para estar equilibrada. Então, a gente precisa entender as consequências de uma ação. Toda ação vai provocar um deslocamento. Vai depender de qual ação que eu estou falando para determinar que tipo de deslocamento será esse, tá? E isso vai ser importante para a gente determinar qual tipo de apoio, vínculo que a gente deve utilizar para deixar esse corpo em equilíbrio. Então, se tratando de força, né, a gente falando de uma ação provocada por uma força, nós vamos ter uma translação, um deslocamento do tipo de translação. O que seria esse deslocamento? Seria um deslocamento horizontal, né, em relação ao eixo X, ou um deslocamento vertical em relação ao eixo Y. Então, observe esse exemplo. Eu aplico uma força no corpo, o corpo ele se desloca. Tem uma translação horizontal, um deslocamento dx. Então, isso é uma consequência da força que eu apliquei nesse corpo. Outra ação que vai provocar um deslocamento é o momento. Então, o momento, ele provoca uma rotação. Então, aqui nós temos o corpo, provoquei um giro nesse corpo, um momento fletor, esse corpo girou, né? Agora o eixo dele se deslocou a um determinado ângulo, tá? A um determinado ângulo que a gente pode observar aqui, né? Que é o ângulo θz, que é uma rotação provocada por esse momento fletor. Aqui, para a gente entender, né, as condições de equilíbrio, a gente precisa entender que um corpo, né, quando ele está livre, ele tem a possibilidade de deslocar, né, realizar os movimentos de translação e rotação, de acordo com a ação que for imposta sobre ele. E a intenção de se ter uma condição de equilíbrio é que não tenha nenhuma tendência de movimento, ou seja, não tenha nenhuma translação ou rotação. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês, que é justamente eu tenho uma esfera e aí eu provoco uma ação e aí essa esfera ela começa a ter movimentos aqui de translação, rotação, enfim, né? E para eu ter esse corpo em equilíbrio, tá? Eu uso aqui um artifício que eu vou chamar lá na frente de apoio, que deixa esse corpo parado, tá? Eu não tenho mais nenhum desses movimentos de translação ou rotação, ele está parado aqui. Eu não consigo movimentar mais a minha esfera, ok? Então, eu quero esse equilíbrio para a minha estrutura. Eu não quero ter uma estrutura onde qualquer ação sobre ela leve ela a algum deslocamento. Já imaginou um prédio deslocando? É inconcebível. A gente precisa que esse corpo, né, essa estrutura esteja em equilíbrio. Então, a gente precisa neutralizar esses movimentos, tá? Aqui tá passando novamente. Então, como que a gente poderia fazer isso no caso daquela esfera, né? Voltando àquele caso daquela esfera. Nós temos aqui uma ação de força, tá? Então, para ela ficar paradinha, quando eu aplicar essa força, eu preciso ter uma reação com a mesma intensidade, porém com o sentido oposto, tá? E assim eu neutralizo esse movimento, eu cancelo essa ação e assim meu corpo se mantém parado. Com isso, nós podemos definir o equilíbrio estático.
E aí surgem 6 equações que nós chamamos de equações universais da estática. Então, para eu ter o equilíbrio, eu preciso anular as ações ou o sistema de forças que está atuando no meu corpo. Para eu conseguir obter isso, eu digo que o somatório de todas as minhas forças que existem no meu sistema tem que ser 0. Essas forças aqui provocam as translações, né? Aqui eu também tenho que o momento tem que ser 0 em relação a esses eixos aqui, x, y e z, tem que ser 0, ou seja, eu não posso ter também rotação. Observem que essa equação aqui, essas equações universais da estática, com relação a um corpo que está no espaço. Então, eu tenho o eixo x, o eixo y e o eixo x, onde eu tenho esses movimentos aqui possíveis no espaço, né? Eu tenho a translação no eixo z, a rotação em relação ao eixo z, translação no sentido do eixo y, enfim, eu tenho esses deslocamentos, tá? E assim, consequentemente, eu tenho, né, para que esse corpo tenha equilíbrio, eu tenho que anular todas essas forças que estão no meu sistema, tá? Como, né, para facilitar, né, nós vamos trabalhar com o corpo no espaço, tá? Então, a gente vai trabalhar no plano XY, nesse plano aqui. E nesse plano, eu tenho 3 movimentos. Eu tenho 2 translações e uma rotação, eu vou explicar isso melhor mais na frente. E assim, para eu ter a condição necessária e suficiente, né, que aqui diz, para o equilíbrio, vão ser essas 3 equações. Somatório de força em x, no sentido de x, é igual a 0. E o somatório de todas as forças atuantes no sentido de y tem que ser 0. E o somatório do momento fletor em relação ao eixo z tem que ser 0, ok? Lembrar que o eixo z, tá? A gente pode falar que ele está saindo da página, né? Saindo da força, aqui está em perspectiva, tá? Mas a gente pode considerar também que ele está saindo da folha, enfim. Okay? Então, nós vamos utilizar essas 3 equações aqui nos nossos cálculos, nas nossas condições de equilíbrio, ok? Graus de liberdade vai ser justamente os movimentos possíveis que o corpo pode ter. Então, aqui um corpo no espaço, né, eu tenho os 3 eixos, eu vou ter 6 movimentos possíveis, ou seja, vou ter 6 graus de liberdade. Então, esse corpo ele pode transladar no eixo Y, pode transladar no eixo X, pode transladar no eixo Z, como também pode rotacionar em relação ao eixo Z, o eixo Y e o eixo X. Ou seja, são 6 movimentos possíveis para esse corpo no espaço, tá? Então, a gente fala que há 6 graus de liberdade. No caso do corpo, né, na estrutura no plano, a gente fala que temos 3 graus de liberdade, tá? Então, a gente vai ter o deslocamento, né, a translação no eixo X e no eixo Y, e vamos ter a rotação em relação ao eixo Z, tá? Então, a gente vai sempre ter esses 3 movimentos possíveis quando se tratar de um corpo no plano. E assim a gente vai ter aquelas equações de equilíbrio, tá? Então, o somatório de forças em x e y igual a 0, somatório de momento fletor em relação a y igual a 0. Então, eu sei desses deslocamentos, enfim, sei que para ter equilíbrio eu preciso ter a soma
das forças e do momento igual a zero. Mas como fazer isso? Como impedir esses graus de liberdade? Eu irei impedir esses graus de liberdade através de apoios. Aqui, nesse caso aqui, nós temos a esfera, como eu já tinha comentado antes, né? Eu mostrei que a esfera ela conseguia se movimentar nessa placa, né? De acordo com a ação, né? Que eu provocava nela, né? Empurrando ela. E aí eu coloquei esse objeto que fez com que ela ficasse parada. Então, um nome disso, né? É um apoio. Eu coloquei um apoio nessa esfera para ela se manter parada. Então, a função do apoio é justamente restringir esses graus de liberdade, esses movimentos, tá? Despertando, com isso, reações nas direções dos movimentos impedidos, tá? Por exemplo, eu quero, igual eu fiz lá no vídeo, quero empurrar essa bolinha para cá, para ela se mover para esse lado de cá. Impediu porque eu provoquei uma reação impedindo esse deslocamento, né, no sentido oposto à aplicação dessa força. Foi exatamente o que está representado aqui. Então, ao aplicar essa força, né, da esquerda para a direita, né, tentando fazer uma translação na horizontal, né, esse meu apoio provoca uma reação impedindo esse deslocamento, ou seja, uma força com intensidade igual, porém oposta, anulando as forças atuantes nesse corpo, mantendo ele parado, ok? Então, aqui está, né, justamente isso, essas reações de apoio se opõem às cargas aplicadas à estrutura, tá? Formando um conjunto de cargas e reações, um sistema de forças em equilíbrio, ou seja, eu tenho as forças, as cargas aplicadas e as reações que, somadas, vão se anular, dando o equilíbrio no meu sistema, ok? E aí nós temos alguns tipos de apoios usuais nas estruturas. Nós temos o apoio do primeiro gênero, ou apoio móvel, que irá impedir uma translação, ou seja, um movimento ele vai impedir, tá? Então, se ele está impedindo uma translação, ele vai ter que provocar uma reação de força, tá? Isso tem que ser destacado, tá? Porque, igual eu disse, né? A força, ela tem uma consequência, né? Se eu tenho uma ação, eu tenho uma consequência, né? A consequência dela é um deslocamento. Qual deslocamento é esse? É uma translação ou uma rotação? Se eu estou falando de força, vai ser sempre uma translação. Então, se eu estou impedindo uma translação, eu estou provocando uma reação, uma força. Se fosse uma rotação, eu teria um momento, tá? Seria uma reação, um momento. Então, nesse caso do apoio do primeiro gênero, o apoio móvel, eu tenho aqui a representação desse apoio móvel. Aqui nós teríamos um rolete e aqui nós teríamos a nossa peça, a nossa barra, tá? Então, esse rolete, ele impede esse deslocamento, né? Nesse sentido aqui. Ele impede que a minha estrutura faça esse movimento, tá? Então, ele impede esse movimento, ou seja, ele provoca uma reação, né, vertical, uma força vertical, ou uma força no sentido do eixo Y, tá? Que é justamente essa representação aqui, ok? Ele pode fazer esse movimento na horizontal, tá? Isso aqui na horizontal é possível, tá? Ele só vai impedir esse movimento aqui, ok? Então, por isso que eu tenho um rolete aqui, porque ele consegue fazer esse movimento. É como se fosse um skate, tá? Pensar no skate, né? E aqui a gente tem as representações, né? Na hora de fazer a análise, a gente utiliza
essas figuras aqui para representar esse apoio. Aqui nós temos algumas situações reais, né, desses apoios nas estruturas. Aqui nós temos apenas a representação desse apoio em laboratório, tá? Então aqui a gente tem o rolete, tá? Esse rolete não fica rolando aí o resto da vida, tem um certo limite que ele consegue fazer esse deslocamento. E aqui nós temos uma viga, tá? Sobre esse apoio, aqui um lado dessa viga sobre esse apoio. Aqui nós temos uma situação real, onde a gente tem esse apoio móvel também, que é uma situação onde eu tenho uma viga metálica e um pilar de concreto. E aqui, nesse caso aqui, não foi utilizado nenhuma chapa, nenhum tipo de meio para travar essa estrutura. Não tem nenhum pino aqui, onde tem esse encontro dessas vigas ligando esse pilar. Então, ou seja, a viga está simplesmente apoiada, né? Não tem nada travando ela, então ela pode se deslocar um pouquinho aqui em cima desse pilar, ok? Aqui nós temos o apoio do segundo gênero ou o apoio fixo. Ele irá impedir duas translações, tá? Então, nessa figura aqui, né, nós temos uma estrutura, uma barra, e aqui nós temos uma peça com uma certa articulação, então ele consegue fazer esse movimento aqui, tá? Então ele consegue girar, né, nesse ponto, ok? Porém, ele não consegue ter esse deslocamento vertical para baixo ou para cima, né? Esse deslocamento é impedido, por isso que eu tenho uma reação vertical, uma força vertical aqui, e também é impedido essa translação aqui na horizontal, tá? Ele não consegue fazer esse movimento de lá e nenhum movimento para cá. Então, surge aí uma força horizontal. Aqui nós temos a representação desse tipo de apoio, tá? Mais usual é esse daqui, ok? Então, toda vez que eu tiver esse apoio, eu tenho essas duas reações, força horizontal e força vertical. Aqui, nós temos alguns exemplos desse tipo de apoio. Aqui são duas pontes, tá? Aqui nós temos uma estrutura em arco e aqui, para apoiar aqui na base, né, o pilar, o arco, na verdade, ele foi utilizado um apoio do segundo gênero, tá? Aqui também é uma viga metálica apoiada em um pilar de concreto, utilizando apoio do segundo gênero. Aqui a gente percebe que nós temos uma estrutura, né, uma chapa aqui, que era interligada nessa outra chapa através de um pino, tá? Então há uma articulação que possibilita uma certa rotação nesse ponto aqui, tá? Então, às vezes essa articulação, né, a gente representa por essa rótulazinha. Às vezes nós temos essa representação dessa rótula em cima desse triângulozinho aqui, tá? Dessa representação, às vezes alguns livros traz essa conotação também. Outro apoio é o apoio do terceiro gênero, que é mais conhecido como engaste. Ele impede as duas translações e uma rotação, ou seja, ele impede todos os movimentos do corpo no plano. Então, nós vamos ter uma reação de força vertical, uma reação de força horizontal e, como ele está impedindo o movimento de rotação, nós vamos ter agora o momento fletor, tá? Como reação. Aqui nós temos um exemplo dessa estrutura, né? Temos um elemento de estrutura muito comum, né? O pilar, né? Totalmente cravado, né? No chão aqui, né? Digamos, no engaste, preso, tá? Então aqui
Como exemplo disso, nós temos as fundações, no caso, estruturas de concreto, tá? E nós temos aqui algumas peças, ligações de viga e pilar com esse tipo de configuração, ligação rígida, tá? Lembrando que aqui em estruturas de concreto armado, para fazer esse tipo de ligação, nós temos que ter uma certa configuração na hora de lançar a armadura. Nós temos também esse tipo de configuração nas estruturas metálicas. Essa configuração aqui, ela vai depender do tipo, como que é feita essa ligação entre esses elementos, tá? Para configurar uma ligação engastada. E aí, nós temos que classificar essa estrutura, né? A possibilidade de classificar essa estrutura em relação à estaticidade e à estabilidade. Estaticidade vem de estática, tá? E ela é uma classificação da estrutura de acordo com o número de vinculações, tá? Então, de acordo com a quantidade de movimentos impedidos, tá? Do apoio, a gente classifica a estrutura em isostática, hipostática e hiperestática. Esse iso, tá? Só para dar uma adiantada, esse iso vem de igual, esse hipo vem de menos e esse hiper vem de mais. Então, aguarde que eu vou mostrar alguns exemplos que vai mostrar justamente o uso, né? O motivo desses prefixos, tá? A estabilidade vai classificar a estrutura como estável e instável. E dessa forma, a gente tem que ter em mente que uma estrutura, para ser estrutura, né, mesmo, né, ela tem que ser totalmente estável. Nós não podemos executar uma estrutura instável, ok? Então, sempre, né, a gente tem que ter a nossa estrutura estável. E nós vamos ter, a nossa estrutura deve ser também isostática ou hiperestática, nunca hipostática. Nós vamos ver no próximo exemplo, que hipostática vai nos dar sempre uma situação de estrutura instável. Se isso vai nos levar sempre a uma estrutura instável, não é algo que a gente deve utilizar nas estruturas. Então, primeiro caso é quando o número de reações NR de apoio é menor que o número de equações de equilíbrio. Quais equações de equilíbrio? Somatório de força, né, no eixo x igual a zero, somatório de força no eixo y igual a zero, somatório de momento fletor igual a zero. Então, nós temos 3 equações. Essas são as equações de equilíbrio que a gente vai utilizar, as equações no plano. Então, quando eu tiver o número de reações menor que o número de equações de equilíbrio, eu tenho uma estrutura hipostática e um equilíbrio instável. Nesse vídeo que eu estou trazendo aqui para vocês, eu tenho a seguinte condição. Eu tenho meu pórticozinho aqui e na base do meu porte, dos meus pilarezinhos aqui, eu tenho apoios do primeiro gênero. Então, quantas reações que eu tenho nesse sistema todo? Aqui eu tenho uma reação e aqui eu tenho uma reação. Então, no sistema total eu tenho 2 reações, tá? Quantas equações de equilíbrio que eu tenho? Tenho 3. Somatório de forças na vertical ou somatório de forças em y igual a zero, somatório de força horizontal ou somatório de forças em x igual a zero e somatório de momento fletor igual a zero. Tá? Então, eu tenho 3 equações novamente, tá? Então, aqui eu vou mostrar para vocês que essa situação aqui vai nos levar num equilíbrio estável, tá? Então, observem que aqui eu tenho o apoio do primeiro gênero,
aqui também, tá? Um apoio móvel. Aparentemente está estável, se eu aplicar uma força vertical aqui, a estrutura permanece em pé. Porém, se eu aplico uma força na horizontal, essa estrutura ela não se mantém estável. Para se manter estável, ela tinha que estar na posição inicial, tá? Se eu continuar com a força, né, observe que eu ampliei um pouco mais a força, a estrutura veio ao chão. Isso não é equilíbrio desejado, não é um tipo de estrutura que a gente quer na nossa construção. Isso é um equilíbrio instável e não é aceito, tá? Então, essa estrutura é uma estrutura hipostática com equilíbrio instável. Nesse segundo caso, o número de reações de apoio NR é igual ao número de equações de equilíbrio NEQ, ou seja, igual isostática, estrutura isostática. Então, observem que nesse exemplo eu coloquei esse vínculo aqui, que torna esse apoio um apoio fixo, tá? Aqui ainda há possibilidade de rotação, tá? Mas eu estou impedindo um movimento nesse sentido aqui, tá? Então, estou impedindo dois movimentos, vertical e horizontal. Então, é o apoio do segundo gênero, tá? E aqui é um apoio do primeiro gênero. Então, eu tenho duas reações aqui e tenho mais uma aqui. Então, são 3 reações. E como eu disse, o número de equações de equilíbrio, ele se mantém o mesmo, tá? Vai ser sempre 3. Então, 3 reações, 3 equações. Estrutura isostática, iso igual. Logo, eu tenho um equilíbrio estável. Mas se aqui é do segundo gênero, não tem um deslocamento horizontal, vai ser estável mesmo? Vamos provar isso então. Então, aqui eu tenho, né, a minha estrutura novamente, coloquei os vínculos, apoio do segundo gênero, apoio do primeiro gênero. Ao aplicar a força horizontal, a minha estrutura não se manteve estável. Vertical e horizontal, aplico a carga, a minha estrutura se mantém na posição original, ou seja, está em equilíbrio estável. Então, esse tipo de estrutura que a gente deseja, certo? É claro que a gente vai ter outras situações, tá? Outros tipos de configuração de estrutura, isso que é só um exemplo, que vai levar a estrutura a um equilíbrio estável, tá? Outro exemplo é esse daqui, tá? Onde o número de reações NR de apoio é maior que o número de equações de equilíbrio. Ou seja, eu tenho aqui, nesse exemplo, 2 apoios do segundo gênero, ou seja, 2 reações em cada apoio, 4 reações, e eu continuo permanecendo com 3 equações. Logo, o número de reações é maior que o número de equações. Estrutura hiper, maior, estática, hiperestática. Equilíbrio estável. Então, aqui eu provo justamente isso. 2 apoios do segundo gênero, 4 reações, força vertical, a estrutura se mantém parada, força vertical, também a estrutura se mantém firme, rígida, parada, equilíbrio estável. Então, essa estrutura também pode ser concebida. Estruturas hiperestáticas são estruturas que a gente não consegue resolver apenas com as equações de equilíbrio. Nós precisamos... Então, essa estrutura hiperestática, nós temos que ter uma certa consideração que, com as 3 equações de equilíbrio, a gente não consegue determinar todas as suas reações de apoio. Essas equações não vão ser suficientes, justamente porque eu vou ter um número de incógnitas maior que o número de equações. Nesse caso, por exemplo, eu tenho 4 incógnitas, eu tenho 4 reações e eu só tenho 3 equações para conseguir determinar essas reações. Logo, eu não consigo determinar, né,
O que eu preciso fazer, né, para conseguir determinar todas essas reações, eu preciso considerar a minha estrutura indeformada e aí determinar os deslocamentos dessa estrutura para assim conseguir determinar essas reações de apoio de acordo com esses pequenos deslocamentos, tá? Que é diferente das estruturas isostáticas, né? Iso de igual, eu tenho o mesmo número de reações, né? Número de incógnitas, igual ao número de equações. Então, eu tenho um sisteminha ali que eu consigo resolver, consigo determinar minhas 3 incógnitas. Esse tipo de estrutura que a gente vai trabalhar na nossa disciplina. A gente vai trabalhar esse tipo de estrutura. Vamos trabalhar com estruturas isostáticas, tá? Então, esse tipo de estrutura que a gente vai ver aqui nessa disciplina, ok? Mais simples de calcular, enfim. As estruturas hiperestáticas a gente usa recursos computacionais para determiná-las. É claro que tem como determinar elas manualmente, mas é um cálculo muito extenso, tá? E não vamos abordar esse cálculo aqui nessa disciplina, ok? E assim, né, falamos dos vínculos, ok? Né, que vão impedir esses movimentos, mas quais forças que vão provocar, vão existir na minha estrutura? Quais cargas existem na minha estrutura? Nós temos uma classificação, né, dessas cargas, dessas ações, tá? A gente fala de conjuntos de ações que agem na minha estrutura, quanto à sua ocorrência em relação ao tempo. A primeira dela é a carga permanente. Nós temos aqui nosso modelinho, o nosso prédiozinho. O que seria uma carga permanente? Se eu estou falando que é uma ocorrência em relação ao tempo. Carga permanente é algo que permanece ao longo do tempo, que não muda, que permanece, que é constante no tempo. O que poderia ser um exemplo disso? O peso próprio da estrutura, o peso próprio dos elementos construtivos. Ah, professora, mas e se eu sofrer reforma e quebrar? Quando eu começo o projeto, eu não penso nessas reformas, eu penso no meu projeto inteiro, né? Vou executar aquele projeto, não estou pensando em reforma, né? De executar uma retirada de uma parede, né? Não penso nisso, né, a longo prazo. Então, a minha carga permanente vão ser os pesos próprios desses elementos, tanto a parte estrutural quanto a construtiva, né? Laje, o peso da laje, da viga, todas elas sobrecarrega a minha estrutura, tá? E a gente deve levar em consideração na hora de fazer análise desses elementos estruturais. Nós temos uma outra classificação, que são cargas variável ou acidental. Então, se é variável, é uma carga que varia ao longo do tempo, ou seja, ela ocorre em determinadas ocasiões ao longo da vida útil da minha estrutura, tá? Um exemplo disso, vento. Posso ter um vendaval, tá, atuando na minha estrutura, uma força extremamente alta, né, num determinado dia, uma tempestade, um vendaval naquele dia, no outro um tempo seco, quase nenhum vento, ou seja, uma carga menor. Enfim, há uma certa variação dessa carga ao longo da vida útil da minha estrutura. Então, nós temos como exemplo o vento, chuva também, que a gente considera como uma sobrecarga de cobertura, tá? Então, a chuva, a carga da água sobre o telhado, né? As pessoas e equipamentos, eu tenho uma certa, em um determinado tempo, né? Eu tenho X pessoas naquele prédio. Quando, em um outro horário, essa carga diminui, né, reduz aí para uma quantidade Y, enfim, vai variando de acordo com a vida útil dessa edificação. Então, são cargas que a gente considera cargas variáveis. Nós temos também a classificação dessas cargas quanto à sua forma de distribuição,
A primeira delas é a carga concentrada, só que esse tipo de carga, na verdade, é uma carga distribuída em uma pequena área. Como assim? Ó, um exemplo disso, esse carro aqui, a roda desse carro, cada roda desse carro, transmite uma carga pontual de 2,5 quilonewtons no tabuleiro da ponte, tá? Então, eu tenho 4 forças aqui, né? Do contato do pneu com o tabuleiro, com o piso da ponte, tá? O que acontece? Esse 2,5 quilonewtons, na verdade, se a gente observar mais de perto essa roda desse carro, nós temos uma área de contato aqui da roda com o piso desse tabuleiro. E aí nós temos uma distribuição dessa carga em uma área, tá? Só que essa área é muito pequena, tá? Aqui tem a carga P, né? Quilo por metro quadrado, ou seja, uma carga distribuída nas 3 dimensões, né? Aqui. E aqui nós temos a simplificação dessa carga em área para uma carga em linha, tá? Que continua distribuída aqui, mas na linha aqui desse eixo BC do pneu, tá? Que a gente transforma essa carga em uma carga pontual de uma dimensão, tá? Representada pelos 2,5 kN, que é em cada roda. Então, quando é uma área muito pequena, a gente considera uma carga pontual, tá? Uma carga, uma força pontual aplicada ali, ok? Nós vamos ver exemplo disso, tá? Nas estruturas, tá? Mas um exemplo claro é a carga que chega no pilar. No topo do nosso pilar vem uma carga que a gente considera que é uma carga pontual, uma carga concentrada. Carga distribuída, como eu já disse, é uma carga distribuída ou em área ou em linha. A gente vai utilizar muito em linha porque a gente vai trabalhar no plano, tá? Então, um exemplo disso, uma viga, eu tenho uma viga sob uma parede e essa parede ela descarrega nessa viga. E aí eu vou falar que o carregamento ele é linear, é ao longo do comprimento dessa viga. E é um carregamento distribuído, tá? Nós também podemos ter esse tipo de carregamento na laje. A laje pode mandar, né, como reação para a viga um carregamento distribuído em linha, no eixo da viga, tá? Então, essas cargas aí, tá? Lembrar da representação de vigas, de elementos de barra, tá? Que é sempre uma linha que representa o seu comprimento, então essa carga vai estar no comprimento da viga. Lembrando de um outro detalhe, tá? Eu posso ter uma parede que não contempla todo o comprimento da viga, tá? Então eu posso ter uma parede até a metade da viga, não tem problema, então esse carregamento vai até a metade do comprimento da viga e o resto não tem carregamento, tá? Isso pode acontecer também. Tá? Então, eu posso ter carregamentos distribuídos em linha, mas não necessariamente precisa ser em todo o comprimento da viga. Nós também temos a carga-momento, que é um momento aplicado na estrutura que pode provocar um momento fletor ou um momento torsor. Mas isso não é muito comum, nós temos uma aplicação direta disso nas estruturas. Aqui nós temos um exemplo, né, desse carregamento e dessas representações de cargas, né, na análise estrutural. Então, aqui nós temos uma cobertura, tá? Nós podemos dizer que essa cobertura é em madeira, tá? Nós temos uma tesoura aqui, certo? Né, com os seus componentes, né, os seus elementos de barra. Em cima, e aqui nós temos, né, as tesouras espaçadas, né? Temos 4 tesouras aqui. Nós temos também, né, sobre a tesoura, as terças, que são esses elementos aqui, tá? Onde recebem as telhas, tá? Então, as terças recebem as telhas, tá?
e as terças ficam sobre a tesoura. Quem apoia a tesoura são as paredes que estão aqui nas extremidades, tá? Então, o primeiro esquema é da terça, da tesoura. Então, aqui nós temos o esquema da tesoura, a gente representa os eixos das barras, né, os comprimentos das barras, certo? Então, aqui nós temos os desenhos dos eixozinhos. Então, nós temos a configuração da nossa tesoura, né, ou treliça. Nós vamos ter cargas pontuais, né, nos encontros dessas barras aqui, ó, na parte superior aqui, devido ao peso das terças, da carga da terça, que está sobre essa tesoura. Então, essas forças aqui, essas cargas pontuais, são devido às terças, ok? Então, nós representamos como carga pontual, né? Tem uma área muito pequena, carga pontual, certo? Aqui nós temos a representação, né, o esquema de cálculo para terça. Então, nós pegamos esse elemento aqui, terça, que vai de A até D, tá? O D tá aqui, ó, vai de A até D, onde nós temos um apoio A, B, C e D. Quem são esses apoios? São as minhas tesouras, tá vendo? Então, eu tenho reações aqui, ó, reação no ponto A, no ponto B, no ponto C e no ponto D. Aqui, ó, na tesoura, nós também temos essas reações, né, que são as reações da parede, onde nós temos o apoio da tesoura, tá? Então, aqui nós temos a representação das reações como carga pontual, tá? A carga, o peso próprio, tanto da tesoura quanto da telha, é representado, no caso da terça, como uma carga distribuída uniformemente no eixo da viga. Então, aqui nós temos a representação dessa carga na terça. Então, aqui é um exemplo dessas cargas que podem atuar e como que a gente faz o esquema, né, para analisar essas estruturas e fazer o cálculo, né, fazer o dimensionamento, enfim. Antes de falar, né, em outros aspectos com relação aos cálculos, enfim, né, a gente tem que falar dessas resultantes de cargas distribuídas. A gente não vai trabalhar, por exemplo, na hora de calcular as reações de apoio com essa carga distribuída, porque é uma carga por metro, né, uma carga linear. É uma carga aplicada em um comprimento. E isso não é interessante na hora de eu fazer o somatório de força, que eu estou falando de força, estou falando de Newton, né? Estou falando de momento fletor, isso não vai encaixar bem para eu fazer, entrar com esse valor lá na minha equação, né? Nas minhas equações de equilíbrio. Então, vamos trabalhar com a resultante desse carregamento, que aí vai facilitar na hora de calcular as reações de apoio. Então, aqui eu tenho um exemplo de carga uniformemente distribuída. Por que eu uso uniforme? Porque a carga, nesse ponto até aqui, é igual. Permanece igual. É um Q constante. É um Q aqui igual para todos. Aqui tem Q até aqui. Por quê? Porque eu poderia ter uma distribuição, sei lá, com configuração diferente, né? Aqui poderia ter Q1, aqui ter Q2, aqui ter Q3, enfim, né? Eu vou mostrar que a gente tem uma carga distribuída que é variável, é uma carga triangular, que é uma típica carga distribuída variável, tá? Essa daqui é uma carga que a gente fala que é uniforme, porque o Q é constante aqui ao longo de todo o comprimento desse carregamento, tá? Então, o Q é constante. Então, aqui, essa carga distribuída está sendo aplicada numa barra e aplicada em um comprimento L dessa barra, tá? Então, como que a gente vai determinar a reação
desse carregamento. Reparem que esse carregamento, ele tem um formato de um retângulo. Um retângulo com base igual a L e altura igual a carga Q, que é a intensidade, né, da força. Logo, a minha resultante vai ser a área desse retângulo. Poxa. Se a carga é Newton, força por metro, né, ou por comprimento, eu tenho que tirar o comprimento, não é verdade? Então, para tirar o comprimento, é só multiplicar por um outro comprimento, né? Pegar esse valor e multiplicar por um comprimento, né? E aí eu retiro, eu vou ter um resultado em força. Então, se eu fizer a área dessa figura geométrica aqui, eu vou ter a minha resultante. Ok, tenho a minha resultante de força, Q vezes L. Tá, mas aonde eu vou aplicar essa força? Porque isso vai ser importante na hora de determinar o momento fletor dessa estrutura. Bom, onde que eu vou aplicar essa força? Vou aplicar essa força no centro geométrico da figura do retângulo, que é esse retângulo aí que está aparecendo. Então, eu tenho a resultante Q vezes L. Eu vou aplicar a sua força, essa resultante, no centro de gravidade da figura, que vai estar localizado na metade do comprimento da figura, sempre na metade, no caso de carregamento uniformemente distribuído, tá? Então, na hora de fazer os cálculos, eu vou considerar essa configuração aqui. Ter a resultante, uma carga pontual, no meio desse carregamento, no meio desse comprimento, tá? Esse comprimento é sempre referente ao comprimento onde está sendo aplicada a carga uniforme, tá? Não o comprimento total da peça. Como eu disse, eu posso ter uma peça com um comprimento e o carregamento vinha até a metade dele. E eu tenho que considerar a metade, né, para determinar a reação de apoio, ok? Depois a gente vai fazer exemplos disso e isso vai ficando mais claro para vocês. Carga distribuída triangular, é isso aqui que eu disse para vocês. É uma carga em onde eu tenho uma variação do valor dessa força ao longo do comprimento. Então, aqui, ó, eu tenho um valor zero, enquanto aqui eu tenho um valor P, que é o valor máximo dessa carga, tá? Então, quando a gente dá um carregamento triangular, normalmente a gente dá o valor máximo dessa carga. Por quê? Tem o formato de um triângulo, né? Óbvio. E aí, eu tenho um triângulo de base L e altura P, que é a altura máxima de carga, que é o valor máximo da carga, que é a altura desse triângulo. Logo, como que eu determino a resultante? A resultante é a área do triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Carga total da minha carga, P, vezes o comprimento dividido por 2. E aí, eu tenho a resultante. Aonde eu vou aplicar? De novo, no centro de gravidade do triângulo, tá? 1/3 nesse sentido aqui, tá? No lado onde eu tenho a altura do meu triângulo. E aqui, 2/3 do comprimento, né? No sentido onde eu não tenho a altura do triângulo, tá? Então, vou sempre ter essa configuração. E aí, eu vou usar essa situação aqui para fazer o cálculo de reação de apoio, tá? Vou usar essa configuração, reação de apoio, tá? E essas distâncias aqui para determinar as minhas reações de apoio. Agora, eu vou complicar um pouquinho. Imagina que eu tenho uma carga distribuída trapezoidal. Posso ter isso, uma situação desse tipo também. Bom, tem um trapézio aqui. Vamos fazer a área do trapézio? Não. Vamos fazer de outra forma. Observe que, nesse caso aqui, essa carga trapezoidal,
a gente consegue, a gente tem uma carga P1, que é essa carga aqui inicial, né? Isso que é o diferente da carga triangular, né? Que aqui, no início da carga triangular, a gente tem uma carga zero, né? Aqui a gente já começa com o valor de carga P1, que é a menor carga desse carregamento. E aí ele vai aumentando, aumentando, até chegar na carga P2, que é a maior carga desse carregamento. É a carga máxima, P2, que está aplicada no comprimento L. Observe que se eu dividir essa figura bem aqui, ó, a partir dessa carga P1 aqui, ó, eu tenho um retângulo e um triângulo. Tem um retângulo com a altura P1 e tenho um triângulo, tá? Só que a altura aqui eu ainda não defini, porque esse comprimento todo aqui é P2. Mas a gente já sabe, né, só de olhar, que essa alturinha aqui, ó, desse triângulo vai ser P2 menos P1, né? Isso aí a gente já consegue observar. Então, eu tenho duas áreas que eu sei calcular a resultante dessas áreas. Então, o que eu vou fazer? Vou calcular a resultante do triângulo, tá? Considerando a altura desse triângulo P2 menos P1, tá? Carga máxima menos a carga mínima. E vou ter, né, da composição dessas figuras, o retângulo com a altura da carga mínima, P1, tá? Esse sinal de mais aqui é apenas para mostrar que esse carregamento trapezoidal é a combinação, tá? Isso não significa que vocês têm que somar resultantes, tá? Esse mais aqui não significa somar resultantes, tá? Significa a combinação dessas duas imagens resulta nisso aqui, tá? Então, o que nós temos? Nós vamos ter. Nós temos a carga triangular, tá? Que é representada por R2. Faço a resultante dessa carga separado, tá? Faço R2. Pronto. P2 menos P1 vezes L dividido por 2, área desse retângulo. Ok, resultante 2. Resultante 1, a resultante do retângulo, P1 vezes L. Então, tenho essas duas resultantes. Não somo essas duas, considero elas separadamente. Então, eu posiciono cada uma dessas resultantes conforme a gente tinha visto antes, no centro de gravidade de cada uma dessas figuras, tá? Por isso que o R2 está aqui, ó, tá a 1/3 desse comprimento nesse lado aqui, ok? Enquanto o R1 está na metade do comprimento da aplicação dessa carga, tá? Então, cuidado com isso aí. Nós não somamos as resultantes, ok? Então, eu vou apresentar aqui para vocês, a princípio, uma viga biapoiada. É o sisteminha mais simples e mais básico que nós temos. Então, nós temos, nesse A aqui, o sistema simplificado. Primeiro, o que é uma viga biapoiada? Uma viga biapoiada, lembrando que eu vou trabalhar sempre com uma estrutura isostática. Então, uma viga biapoiada é uma estrutura isostática com equilíbrio estável, onde eu tenho um apoio de primeiro e segundo gênero. Eu tenho um apoio aqui nesse ponto A de segundo gênero e no ponto B um apoio do primeiro gênero. Então, essa situação aqui, tá? É uma situação de uma viga biapoiada ou uma viga simplesmente apoiada, tá? Então, nas extremidades da viga, eu tenho os apoios do primeiro e do segundo gênero, tá? Então, aqui nessa viga, tá? Então, no ponto A eu tenho um apoio do segundo, no apoio P eu tenho um apoio do primeiro gênero. Tem um comprimento total da viga de 8 metros, tá? E tem uma carga aplicada a 2 metros em relação ao ponto A. Eu quero... e ainda tem uma carga, essa carga de 2
TF aqui é uma carga vertical, tá? Aplicada de cima para baixo, né? E tenho uma carga horizontal de 5 TF da esquerda para a direita, ok? Primeira coisa que eu devo fazer é colocar os meus eixos, meu sistema referencial para conseguir determinar qual carga é positiva e qual carga é negativa, certo? Então, eu vou posicionar o meu eixo bem aqui no ponto A, então eu tenho o eixo Y passando aqui e tenho o eixo X passando bem ao longo do comprimento dessa barra, certo? Então, aqui eu já consigo ver quais cargas que são negativas e quais cargas que são positivas, tá? Lembrando que o eixo X está saindo do plano, tá? Então, está saindo aqui do ponto A, ok? Saindo, certo? Ok, então agora eu tenho que colocar e definir arbitrariamente, tá? Eu escolho o sentido das reações de apoio, tá? No ponto A, eu tenho um apoio do segundo gênero, ou seja, eu tenho que ter duas reações, tá? De forças horizontal e vertical. Aqui a gente pode definir, tá? Para facilitar para vocês adotarem sempre. Depois que vocês fizerem bastante exercício, vocês vão ver que vocês já vão, depois vai começar a pegar maldade de posicionar essas reações de acordo com o sistema de força que está atuando na minha estrutura, tá? Mas vamos convencionar o seguinte: adotem sempre o sentido das reações no sentido positivo, né? Ou seja, aqui no ponto A, por exemplo, eu tenho duas reações, vertical e horizontal. A minha força vertical, eu adotei ela positiva, de baixo para cima, ou seja, positiva, né, em relação ao eixo Y, né? Ela está para cima aqui, positiva. E a força horizontal, eu adotei também positiva, ela tá da esquerda para a direita, né? No sentido do eixo X positivo, ok? Então, tentem adotar essas reações com sentido positivo, tá? No ponto B, eu tenho um apoio do primeiro gênero e eu tenho uma reação só. E eu tenho uma reação vertical, de força vertical, que eu vou chamar de VB, que também vai ser positiva, vai estar atuando de baixo para cima, ok? Então, positivo. O nome aqui, tá? A gente podia chamar de FX, enfim. Mas para facilitar, a gente vai chamar de HA, que é a força horizontal, no ponto A. A reação VA, que é uma força vertical no ponto A, né, que é uma reação, e no ponto B, uma reação, uma força vertical B, VB, tá? Então, vão ser essas nomenclaturas para as minhas reações. Nesse momento aqui, eu posso já aplicar, tá, a minha equação de equilíbrio. Eu tenho que somatório de força em X. Eu posso também chamar somatório de força em Y, força horizontal, tá? O eixo X está no horizontal, também posso chamar de somatório de força H, né? Somatório de forças horizontais, tá? Igual a zero. Tem que ser, né, esse somatório somente das forças que estão atuando no eixo X, ou seja, que estão atuando no sentido horizontal. Na direção horizontal, né? Desculpa. Quais forças que nós temos na horizontal? Aqui, ó, no ponto A, nós temos uma reação HA positiva
na horizontal. Mais essa força que está atuando na minha estrutura de 5TF. Positivo também, tá da esquerda para a direita, né? Ao longo do eixo X. Então, mais 5TF. Então, isso tem que ser igual a zero. Logo, HA vai ser menos 5TF. Então, olha só. Deu negativo. Aí vocês devem estar pensando, meu Deus, deu negativo, deu errado. Não, não deu errado. O que que esse negativo significa? Significa que esse sentido aqui da força está oposta. Essa força não está aplicada da esquerda para a direita. Ela está aplicada da direita para a esquerda. Ok? Então, é só inverter o sentido da força. É só isso. É só isso que esse sinal negativo fala. Então, HA já foi resolvido. Uma incógnita já foi resolvida. Agora falta VA e VB. Então, agora, a gente vai determinar VA e VB. Agora, só temos mais duas equações. A gente já usou a equação de somatório de forças na vertical igual a zero. Já determinamos HA. Agora, falta a gente utilizar as outras duas equações, que é somatório de forças verticais ou forças em Y igual a zero. E o somatório de momento fletor igual a zero. Então, vou começar aqui com o somatório de forças verticais ou forças em Y igual a zero. Ok? Então, o somatório de todas as forças que estão atuando no sentido do eixo Y tem que ser igual a zero. Primeira força que nós temos, VA, reação de apoio VA, positivo. VA positivo. Nós temos 12, negativo, que está atuando de cima para baixo, tá? Então, menos 12 TF. E nós temos VB, né, na extremidade aqui, mais positivo também, que deve ser igual a zero. Aí, de novo, professora, poxa vida, não tem como eu solucionar isso aqui, não. Vou ficar com duas incógnitas. Eu vou ficar com VA igual, VA mais VB, esse aqui é um mato, parecendo um delta, mais VB igual, passo 12 para o outro lado, 12 TF. Resolvi nada, né? Só falei que a soma de VA mais VB tem que ser igual a 12. Bom, tá, mas me sobrou aí uma outra equação. A última equação, que é o somatório de momento fletor, tá? Esse momento fletor é sempre em relação ao eixo Z, tá? Ele tem que ser igual a zero. Aí tem uma observação para vocês, tá? Esse momento fletor, ele vai ser sempre em relação ao eixo Z, tá? A gente usa a regra da mão direita, acho que vocês devem ter estudado isso em física, tá? Onde, né, eu vou explicar isso melhor, como que a gente usa a regra da mão direita, tá? Mas o nosso dedão, né, quando a gente usa a regra da mão direita, é sempre o nosso eixo Z, né? Ou seja, se está entrando ou saindo, né, positivo ou negativo, né? Enfim, aqui nós vamos usar esse conceito também para definir o giro do momento fletor. Porque o que vai interessar é esse giro, tá? Que a gente vai definir se é positivo ou negativo. Mas para fazer essa soma, né, o momento fletor é sempre em relação a um ponto. Então, nós temos que buscar um ponto nessa viga para a gente fazer a análise do momento fletor, tá? A gente pode analisar em todos os pontos, em qualquer ponto, tá?
sabendo que o somatório de momento fletor em qualquer ponto nessa viga tem que ser igual a zero, tá? Eu vou adotar um ponto, vocês podem adotar sempre esse ponto, que é certeiro, que é um ponto mais prático e mais simples de lembrar também. Vamos pegar sempre o primeiro ponto, o ponto do primeiro apoio. Qual que é? O ponto A. Então, vou fazer o momento fletor em relação ao ponto A. Então, vou analisar as forças em relação a esse ponto, tá? Porque lembra, momento é força vezes distância. Eu simplesmente, se eu não colocar qual ponto que eu estou analisando, como que eu vou saber qual que é o momento fletor? Tá? Então, o momento fletor é sempre em relação a algum ponto. Escolham sempre o primeiro ponto aonde está o apoio. Primeiro apoio. Aqui é no ponto A. Então, eu vou escolher esse ponto aqui de análise, tá? Então, eu vou analisar esse ponto, o momento fletor, tá? Então, vou começar com essa primeira força aqui. 12 TF. Antes disso, vou convencionar um sentido de giro aqui positivo do momento fletor. Então, o sentido horário é o meu sentido positivo de momento fletor. Então, toda vez que o momento girar para esse sentido, eu coloco ele positivo. Então, vamos começar aqui com 12. 12 TF. O momento fletor é força vezes a distância até um ponto. Qual que é o ponto? É o ponto A. Então, a distância de 12 até o ponto A, tá? Olhando aqui, ó, nesse esquema A, vai ser 12 vezes esse 2 aqui, que é a distância. Então, 12 vezes 2, tá? Positivo ou negativo. Eu vou ensinar vocês, aqui não dá para aparecer muito bem minha mão, vou ensinar vocês a regra da mão direita na aula, na próxima aula, eu vou ensinar vocês essa regra, que aí eu tenho a tela toda e explico de uma maneira melhor para vocês entenderem essa regra. Enfim, vamos fazer a análise aqui, visual mesmo, na figura. Acompanhe esse ponto vermelho aqui, ó, que eu estou mexendo, tá? A força está sendo aplicada aqui. Eu vou, o sentido do meu giro é o sentido para onde eu estou analisando, para o A. Então, eu vou riscar, e quando chegar aqui no final, eu vou virar no sentido da aplicação da análise do momento. Então, eu vou para esse lado aqui, tá? Eu fui de cima para baixo, que é o sentido da força. Então, eu sempre começo do sentido da força e depois que eu chego aqui no final, né, da aplicação da força, eu giro em relação ao lado, né, do ponto que eu estou analisando, que é o ponto A. Então, esse giro aqui deu um giro no sentido horário. Então, esse momento é positivo, tá? Professora, por que você não pegou o VA e o HA? Porque eu não tenho distância dessa força VA com o ponto A e nem HA. HA passa em cima aqui, nem é perpendicular, tá? Lembrando que para ter momento fletor, a minha força tem que estar perpendicular à minha distância, tá? Aqui o 12, por exemplo, a distância está nesse sentido aqui, ó. A minha força de 12 TF está sendo aplicada ao longo do eixo Y. E a distância dessa força, né, o ponto de aplicação dessa força até o ponto A, está no eixo X, ou seja, essa distância está perpendicular, ou seja, forma um ângulo de 90 graus com essa força de 12 TF, ok? Então, se eu fosse analisar o HA em relação ao momento,
nesse ponto A, eu não teria uma distância perpendicular. Porque para eu ter um momento, né, para essa força HA provocar um momento fletor, eu teria que ter uma distância ao longo do eixo Y, coisa que eu não tenho. VB provoca momento no ponto A? Provoca sim. Provoca porque ela é uma força e tem uma distância perpendicular a essa força aqui ao longo do eixo X até o ponto A. Logo, eu tenho um momento fletor, tá? Então, vai ser VB vezes a distância do ponto de aplicação da carga até o ponto A. Então, vai ser 6 mais 2, que é 8. Positivo ou negativo? De novo, observem aqui, ó, esse ponto aqui, tá? Que eu tô movimentando. Eu vou começar, tá? De acordo com o sentido de aplicação da força. Então, eu vou começar de baixo para cima, desenho a aplicação da força. Aonde está o ponto que eu estou analisando? Ponto A, tá? À minha esquerda. Então, eu faço o giro à esquerda dessa força. Pronto. O meu giro, o momento, vai girar nesse sentido aqui. Horário ou anti-horário? Anti-horário. Então, o momento é negativo, tá? Tenho mais alguma força que provoca momento? Não. Mesma coisa, esse 5TF em relação a HA, tá? Ela tá passando no eixo aqui, eu não tenho uma distância dessa força no ponto A, tá? Teria que ser uma distância perpendicular a essa força. Eu não tenho, tá? Logo, eu não tenho momento fletor, tá? Provocado por essa força no ponto A. Aqui nós temos já todas as forças. Esse sisteminha aqui tem que ser igual a 0. Beleza, então agora aqui eu consigo resolver uma incógnita. 12 vezes 2, 24, menos 8 VB. Isso igual a 0. Então, VB, ele é igual a quanto? Ele é igual a 3 TF. Como que eu fiz isso? Passei o menos 8 VB para o outro lado, passou positivo. Passo o 8 dividindo, tá? Dividindo 24. 24 dividido por 8, 3, tá? Então, VB igual a 3 TF. Com isso, com o valor de VB, eu já consigo determinar VA. Porque eu sei que VA mais VB é igual a 12. Então, para eu descobrir VA, é só passar VB para o outro lado. Então, vai ser 12 menos 3. Como VB é igual a 3 TF, VA, então, vai ser igual a 9 TF. Ok? Então, esse vai ser os valores de reações. Então, assim, eu vou ficar com essa configuração. Então, por fim, né, após ter determinadas reações de apoio, eu tenho meu sistema completo. Eu tenho o sistema completo de forças, tá? Então, eu tenho aqui as minhas reações e as cargas que estão atuando na minha estrutura. Então, eu tenho a reação HA. Observem que a gente achou o valor negativo, né? Justamente porque a gente encontrou, que a gente tinha colocado sentido positivo aqui na hora de fazer o cálculo. Isso o negativo só fez inverter, né, o sentido dessa flecha, né, que é o sentido dessa força. E aí nós temos VA 9TF e o VB 3TF. E aí nós fechamos essa viga biapoiada. Na próxima aula, vou trazer mais exemplos, tá? Para a gente trabalhar mais com relação a isso. E também trabalhar mais os momentos fletores, que eu sei que isso vai ser uma grande dificuldade, tá? Justamente para ver esses sentidos aqui.
E aí eu explico melhor como que funciona essa regra da mão direita, tá? Quem souber, ótimo, né? Já pode observar aqui e aplicar essa regrinha nesse sistema, ok? Então, até a próxima.